pelo distrito aí, por sua vida. Agradeço ao irmão Toninho pelo convite, pela honra de estar com vocês aí. E para nós que trabalhamos aqui dentro das quatro paredes da Casa Publicadora, eu agora estou aqui em casa, no meu escritório, mas a gente que trabalha lá na Casa Publicadora, muitas vezes sente muita falta desse contato mais constante com a igreja ali, que é o calor da obra de Deus ali, com certeza. E faz muito bem para nós mantermos esse contato com os irmãos aí, que são o sentido realmente do nosso trabalho aqui, de tudo que a gente faz. A Casa Publicadora existe para servir a igreja, essa igreja que enfrenta a cada dia desafios. Eu não tenho a mínima ideia do que está no coração de cada um dos irmãos que estão participando agora, das irmãs, deste culto, né, dos desafios que vocês têm enfrentado, das lutas da vida, das necessidades espirituais e também, é claro, eu não posso nem imaginar as bênçãos que Deus tem derramado na vida dos irmãos aí, da Vila Formosa, de todo o distrito, aquilo que vocês têm como motivo de gratidão. É claro que foram apresentados aqui pedidos, a gente sabe que por trás deles existem lutas e sentimentos de pessoas que estão aí precisando de bênçãos de Deus, e aqueles que não foram expressos também, com certeza, né? Aqui na Casa Publicadora, por exemplo, o irmão Michelson Borges, pastor, nosso colega da redação, está já há 2 semanas, mais ou menos, lutando com o pai em coma lá em Criciúma. Ele teve Covid, além disso, teve também uma meningite viral, e ele já está sem os sedativos, mas há vários dias e ele não reage, mas os órgãos ali aparentemente funcionam bem, mas ele não tem conseguido voltar do coma. Então, é o seu Francisco, se vocês puderem até orar por ele. O pai do pastor Nerivan também, outro redator aqui da casa, está também numa situação delicada, e outros casos que a gente sabe, né? No sábado, não ontem, o sábado anterior, o nosso primeiro ancião aqui, o irmão João Pereira, da Igreja do Astória, onde eu frequento, ele veio, inclusive, aí da Zona Leste, do Burgo Paulista, uma igreja, depois, ainda menor, ele frequentou, chamada Vila União, aí perto de vocês, e ele foi pregar sábado passado em nossa igreja, e voltou para casa e já estava sentindo algumas dores no peito, e ele já percebeu que era um infarto, e era mesmo. Ele foi levado aqui para um pronto-socorro em Tatuí, depois transferido para Sorocaba, mas graças a Deus, ele, por ter sido socorrido a tempo, está bem. Foi feita uma... como é que chama? Aquele procedimento aí, cateterismo, né? E aí foi colocado um estente, o irmão João está bem, mas orem por ele, é um dos anciãos da nossa igreja. Eu, um pouco antes de entrar aqui na live, eu estava cuidando de alguns detalhes do culto que está acontecendo já lá na nossa igreja. É o segundo domingo em que a gente se reúne presencialmente lá. Aos sábados estamos já há mais ou menos uns 2 meses, mas você sabe que é um processo de transição aí lento, né, em que a gente vai voltando aos pouquinhos aí, né, ao nosso padrão anterior à pandemia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Romanos, capítulo 13, que é um dos textos que vamos usar nesta noite. Romanos, capítulo 13. O tema do sermão de hoje é amor além da lei, como foi colocado até aí na divulgação. E a pergunta é, qual é a correta ligação entre a lei e o amor no nosso relacionamento com Deus e também com os outros? Porque essa é uma questão importante. Hoje a gente vive um tempo em que existem muitas mentiras em nome de Deus, em nome da Bíblia, né? E em nome do amor. Então, o texto de Romanos capítulo 13, que a gente vai ler agora, Romanos 13, versos 8 a 10. É um texto importante porque ele fala dos mandamentos e também fala da lei, mostrando que há realmente uma relação entre os dois, uma relação que muitas pessoas procuram desfazer. E a gente vai ver aqui o que a Bíblia diz. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
O verso 10, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, aqui está a primeira passagem que nós vamos utilizar nesta noite. Muitas pessoas entendem que se os mandamentos se resumem em amar o próximo como a nós mesmos, a palavra resumir, então, pode significar diluir, anular, desconstruir. Mas quando você vai ao dicionário, você vê que não há uma definição de resumir com esse sentido aí de destruir, de diluir. Muitas pessoas têm interesse, na verdade, em enfraquecer os mandamentos, especialmente alguns que são importantes aí dentro do contexto do tempo do fim. Mas se o amor, como resumo da lei, significa liberdade para não obedecer, nós poderíamos dizer que nós amamos o próximo ao mesmo tempo em que estamos praticando o mal contra ele. Mas quando você vai ao dicionário, resumir significa outra coisa. No dicionário, resumir significa condensar, sintetizar, abreviar, reduzir. E tem uma outra palavra que vem do mundo da informática, é o termo zipar. A gente ouve falar muito de arquivo zipado, né? E zipar, no mundo da informática, significa reduzir um arquivo de maneira que esse arquivo ocupe menos espaço ali no suporte físico, sem que haja uma perda da informação, ou seja, compactar, comprimir. Quando você aplica ao contexto bíblico aqui, dos mandamentos, no contexto aqui de amar a Deus e amar ao próximo, né? Ou seja, a lei como demonstração do amor, a gente entende, então, que os mandamentos de Deus, eles estão zipados no amor. Ou seja, o amor seria uma compactação dos mandamentos de Deus. Mas essa compactação não significa perda de nenhuma informação ali dos 10 mandamentos. E de toda a lei. Você pode pegar toda a lei. Quando você vai para essa Bíblia aqui, olha, a Bíblia de Andrews, aqui tem os comentários de algumas passagens bíblicas, de uma boa parte delas, né? Tem comentários ali explicando passagens difíceis da Bíblia. Então, nesta Bíblia, Andrews, quando você vai no comentário sobre Romanos capítulo 13, versos 8 a 10, ali está escrito o seguinte, abre aspas, nem toda observância da lei resulta em seu cumprimento. Se for desprovida de amor, essa observância é ineficaz. Ao mesmo tempo, o amor não libera ninguém para a transgressão da lei. Por exemplo, o amor ele não pode ser usado como pretexto para se cometer imoralidade, furto ou homicídio. O decálogo ele precisa ser observado tanto literalmente quanto em princípio. Fecha aspas. Mas você encontra, além desse texto aqui que eu mostrei aqui para vocês agora, que eu li, Romanos 13, 8 a 10, você encontra outros textos bíblicos, vários textos bíblicos que mostram essa relação clara entre o amor e a lei, aqui nesse contexto do relacionamento entre Deus e entre nós e os outros. Por exemplo, João 14, 15. Você conhece esse texto aí de memória, com certeza. Ali diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas o texto, quem sabe, mais emblemático desse conceito aqui do amor e da lei é Mateus 22, 34 a 40. Você pode abrir a sua Bíblia, Mateus 22, 34 a 40. E é muito bom quando a gente lê, estuda profundamente a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos mostra o que é a verdade, qual é a vontade de Deus e qual é a orientação de Deus para a nossa compreensão das suas verdades. Mateus 22, 34 a 40. O que diz ali? Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, João diz ali no capítulo 14 e 15 que o amor de Deus ele deve ser a condição para guardarmos os mandamentos. Se não amamos a Cristo, nós podemos até guardar os mandamentos, ou seja, cumprir as formalidades da lei, só que de uma maneira mecânica e muitas vezes hipócrita. Mas se você ama Cristo de verdade, o contrário não pode acontecer. Você vai também guardar os mandamentos. Porque se você ama Cristo, ele disse, você vai guardar os meus mandamentos. Ou seja, você não vai conseguir deixar de guardar a lei com sinceridade, mas de maneira genuína, autêntica, não é? Agora, Mateus diz que tudo o que estava na lei, conforme eu li agora, depende do amor. Na versão bíblica em inglês, a palavra que a gente aqui tem como depende é hang, H-A-N-G, e que significa que pende, né? Que está suspensa. Ou seja, tudo que está na lei só se mantém de pé, em realidade, se estiver no fundamento do amor. Porque tudo está enraizado no amor, conforme a gente entende aí dessa palavra depender. E aí você vê também duas palavras juntas aqui em Mateus 22, no verso 40. Quais são as palavras? A lei e os profetas. Elas aparecem juntas aqui em Mateus 22, 40 e em outros versos da Bíblia, como Mateus 5,17. Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Então, aqui você vê o casamento da lei com os profetas. Mateus 7,12. Não façam aos outros aquilo que você não quer que faça a você mesmo. E assim, se você fizer, vai cumprir a lei e os profetas. Então, essas duas palavras aparecem juntas para mostrar que aqui se refere a todo o conjunto da revelação divina lá no Antigo Testamento. Então, os dois grandes mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, estão na raiz de toda a lei e de toda a revelação do Antigo Testamento. O restante, além da lei, do princípio do amor a Deus e ao próximo, todo o restante que está lá no Antigo Testamento é apenas uma expansão e uma aplicação desses dois grandes princípios, amar a Deus e amar ao próximo. E mesmo as leis cerimoniais também são um prolongamento, um desdobramento desses dois grandes princípios. Ou seja, são uma representação desses princípios de maneira simbólica, toda a lei cerimonial. E mesmo outras leis ali específicas, como a lei da escravidão, a lei do adultério, eram também expansões dos dois princípios do amor. Mesmo que, no caso da lei do adultério e da lei da escravidão, que são situações que não foram idealizadas por Deus, elas acabam, de alguma forma, cumprindo o amor, mas dentro de alguns limites que foram colocados pela dureza do coração humano, pela limitação do pecado que acabou afetando o ser humano. E isso se tornou um mal necessário, mas não foi o plano de Deus, né? Você se lembra que lá em Marcos capítulo 12, quando Jesus estava conversando com outro líder judeu, outro doutor da lei, esse doutor da lei perguntou a Cristo, está em Marcos 12, 32 a 34, quais eram os dois grandes mandamentos da lei. E Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, aquele homem, lá em Marcos 12, ele disse para Cristo, é verdade, Senhor, eu concordo contigo, o Senhor está certo, porque os dois grandes mandamentos são esses mesmo. Esse homem, quem sabe, queria ter a palavra final ali e aprovar a Cristo, mas naquela circunstância, quem tinha que aprovar o ser humano ali era o próprio Cristo, ou seja, era Cristo que tinha que aprovar aquele doutor da lei. E ele disse o quê para ele? Você não está tão longe do reino dos céus, porque você compreendeu essa relação do amor a Deus e do amor ao próximo com a prática da vida cristã, que está relacionada com a lei. Mas muita gente hoje, na realidade, quer fazer um divórcio, né?
uma separação entre a lei e o amor, ou seja, esse casamento abençoado da lei com o amor é inseparável, mas algumas pessoas querem fazer essa dicotomia, essa separação. Mas o nosso desafio como cristãos é entender o alcance profundo e pleno dessa relação do amor com a lei. Sabe, nós admitimos até que a lei, ela expressa o amor, o caráter de Deus. Nós reconhecemos até como adventistas que você cumprir os 10 mandamentos e praticar tudo que eles dizem, né, tem a ver com o amor de Deus. A gente entende que a lei pede que amemos as pessoas, mas o problema é que parece, na cabeça de muitas pessoas, que só existem 10 mandamentos para a gente cumprir. E a gente, então, acaba interpretando os deveres cristãos com as nossas lentes reducionistas do nosso egoísmo, né, da nossa frieza. E a gente, então, procura aplicar a essa lei do amor uma outra lei. Qual é a outra lei? A lei do menor esforço. Essa é a realidade. Sabe, a gente começa a tentar colocar sobre a lei do amor de Deus uma outra lei. A lei de que qualquer coisa serve. Se a gente faz de coração, tudo serve. Deus aceita tudo. A gente começa a pensar dessa forma, né? Ou seja, se for de coração, tudo vale. Mesmo que seja um coração amortecido, né, na sua capacidade de entender e de praticar o amor. E esse é um problema. Sabe, e aí as pessoas vão se esvaziando cada vez mais desse dom do amor de Deus. Se é que elas, em algum momento, receberam esse dom do amor. Mas se você está aqui, é porque você reconhece a necessidade que tem do amor de Deus, que só vem pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente parece até um pneu furado. Já andou com um carro com o pneu furado? É uma situação complicada, né? Sabe, você percebe que o pneu está com pouco ar, está quase acabando, e você até tenta ir rodando o carro, né, um pouco mais, vai começando a fazer barulho, a roda começa a estragar, e aí a situação vai se complicando, e não adianta, numa situação dessa, você continuar rodando. Você precisa parar em algum lugar para consertar, para encher de novo, quem sabe até levar para uma borracharia, para algum lugar, né? E na vida espiritual a situação é parecida com uma pessoa que está com o carro com o pneu furado. Você não vai muito longe, a situação se complica. Então você precisa encontrar um borracheiro. E no campo espiritual, nós temos um borracheiro divino. E o nome dele, você sabe, é Espírito Santo. E a propósito, né, a gente sabe que a palavra pneu vem do grego pneumatikos. E pneumatikos significa sopro, vento, pneuma, né? A palavra pneuma é a palavra que é traduzida para pneu e é traduzida também para Espírito Santo. Você sabe disso. Então, o Espírito Santo é esse sopro de Deus. E se você tem os seus pneus espirituais, o seu coração murcho, seco, por falta de amor, então você está precisando encostar na borracharia celestial. É hora de parar. É hora de buscar desesperadamente um lugar em que você possa ser renovado e abastecido com esse amor de Deus. Aí você vai aprender a amar com o amor de Deus, o verdadeiro amor. Sabe, quando o Espírito Santo nos transforma, ele nos ensina e nos enche com o seu amor. E aí você começa a perceber, como Paulo fala em Efésios 3, 18 e 19, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Você passa a conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, de maneira que você se torna tomado de toda a plenitude de Deus. É o que está lá em Efésios capítulo 3, versos 18 e 19. E aí você começa a entender que o amor de Deus, ele nos chama e nos pede para guardar toda a lei, os 10 mandamentos e qualquer outro mandamento que esteja na lei de Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro que Deus pede para a gente fazer muito mais do que a lei ordena
na sua aparência, né? Na sua superfície, na sua letra. E você começa a perceber isso um pouco mais profundamente em alguns textos da Bíblia, do Novo Testamento e do Antigo também. Então, você tem vários exemplos bíblicos desse chamado com base na lei do amor, que aparentemente não são exigências da lei dos 10 mandamentos, mas que Deus pede. Não estão ali claramente, explicitamente apresentados nos 10 mandamentos ou em outros mandamentos, mas você começa a perceber que isso faz parte da interpretação correta da lei e da interpretação correta do amor de Deus. Por exemplo, eu vou apresentar aqui rapidamente 7 exemplos. 7 exemplos de chamados com base na lei do amor, mas que aparentemente não seriam exigências de Deus para nós. Por exemplo, Mateus capítulo 19, versos 16 a 22, eu não vou ler o texto agora, mas essa passagem traz ali o encontro de Jesus com o jovem rico, que disse que guardava toda a lei e, quem sabe, até se sentiu merecedor da vida eterna. Mas Jesus olhou no coração dele e percebeu que faltava alguma coisa para que ele absorvesse o espírito da lei. E disse para ele o seguinte: só te falta uma coisa. Vá, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e depois você volta e me segue. E aquele jovem ficou triste, ele não aceitou esse desafio de Cristo. Mas eu pergunto para vocês, qual dos 10 mandamentos pede que a gente venda tudo o que temos para dar aos pobres? Tem algum dos 10 mandamentos que pede isso para nós? Tem algum outro mandamento na Bíblia que pede isso para nós? Não, não tem. Não há nenhum mandamento na Bíblia, especialmente nos 10 mandamentos, que peça que a gente venda todos os nossos bens para dar aos pobres. Mas Jesus pediu isso para o jovem rico, porque essa era a necessidade dele. Talvez ele não peça isso para todos. Talvez ele não peça isso para todos os que estão assistindo este culto hoje à noite. Mas ele pediu isso para o jovem rico. Por que ele pediu? Porque para o jovem rico isso seria, na prática, o amor além da letra da lei. Era a necessidade daquele rapaz. Isso é o amor além da lei. E aí você encontra lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, versos 38 a 42, uma situação em que Cristo pediu que, se alguém batesse na face dos cristãos daquele tempo, eles virassem o outro lado, a outra face. Qual é o mandamento, lá nos 10 mandamentos, que pede para que você faça isso? Nenhum deles. Mas Cristo pediu, porque ele sabia, melhor do que ninguém, interpretar o sentido do amor de Deus na sua lei e na sua palavra. Ele pediu para que andassem uma segunda milha. Então, isso não está na letra da lei, mas é o amor além da lei. Você tem outro exemplo logo mais adiante, no mesmo capítulo de Mateus 5, versos 43 a 48, em que ele diz para que os cristãos amem os seus inimigos. Qual é o mandamento dos 10 mandamentos que pede que você ame os inimigos? Nenhum dos 10 mandamentos pede isso. Isso é o amor além das linhas da lei. É o amor nas entrelinhas. Um outro exemplo, Lucas capítulo 10, 25 a 37, é o quarto exemplo. Jesus ali conta a história, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Qual é dos 10 mandamentos aquele que pede que um judeu arrisque a vida para socorrer um estranho suspeito de uma doença contagiosa? Nenhum dos 10 mandamentos pede isso. Tanto é que os líderes religiosos daquele tempo, o levita e o sacerdote, que eram prudentes, cuidadosos, eram pessoas que tinham cautela, eles passaram de largo, porque eles sabiam que poderiam ser contaminados e isso poderia prejudicar a sua disponibilidade para fazer o ritual do santuário. Mas Jesus pediu que nós agíssemos de acordo com a atitude do bom samaritano. Qual é o mandamento que pede isso? Nenhum,
porque isso é o amor além da lei. É o amor como essência da lei. Aquilo que muitas pessoas não conseguem enxergar, mas Cristo sabia perceber e ensinar. Um outro exemplo importante, agora do Antigo Testamento, o quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11. E ali a gente encontra as orientações sobre o mandamento do sábado. Eu pergunto para vocês, o mandamento do sábado, ele pede que você saia de casa no dia de sábado para curar pessoas, para visitar doentes nos hospitais, para atender pessoas que estão sofrendo, precisando de remédio, de um tratamento, de visita no presídio, etc. Em algum lugar do mandamento do sábado existe um pedido para a gente fazer isso? É claro que não. Em nenhum lugar ele pede isso para nós. Essa pergunta, irmãos, ela é importante, sabe por quê? Porque a gente vive nesse contexto de pandemia, um desafio muito grande de encontrar o equilíbrio. Por exemplo, em relação à frequência nossa aos cultos na igreja. É claro que cada igreja tem o seu tempo, cada região tem a sua realidade, e as pessoas precisam ter sabedoria, ter equilíbrio, né? Orar a Deus, mas nós precisamos ter cuidado para não cair no extremo de nos acomodarmos e demorarmos demais e perdermos o tempo do retorno aos cultos na igreja. E eu falo isso aqui com todo carinho para vocês, porque a gente pode cair na ideologia, né? E até tentar vender, né, entre nós a ideia de que o sábado agora, por causa de uma situação imprevista e fora da curva como essa que estamos enfrentando, agora é um dia que é apenas para ficarmos em casa. E uma outra ideia, pior ainda, é achar que é perigoso ir para a igreja. Hospital nem se fala. Sabe, irmãos, as pessoas hoje, elas preferem enfrentar o medo do risco, né? Mas não deixam de ir a um supermercado, a uma farmácia, a uma feira, a outros lugares aí, né? Restaurantes, andam de ônibus, de metrô, e fazem uma série de coisas onde há muita gente, banco, etc. Mas a igreja parece que é mais perigosa. As pessoas estão indo aí para vários lugares e a igreja parece que é perigosa. Então, assim, o que eu diria? Qual é a minha visão? E eu respeito quem pense diferente de mim. Você deve cuidar da saúde. Você deve ter todos os cuidados, a prudência, e se é alguém que está num grupo de risco maior, é claro que os cuidados devem até aumentar, mas a gente precisa cuidar para não ficarmos tão obcecados cuidando da saúde e ficarmos desumanizados e alienados do nosso próximo e dos nossos irmãos com quem devemos adorar juntos. Eu sei que isso é uma transição, é um tempo que vai passar, mas a gente precisa refletir sobre isso, sabe? Jesus Cristo deu o seu exemplo. Ele todos os sábados estava na igreja. Ele tinha o costume de ir à igreja. E onde ele estava havia doentes, com lepra e com outras muitas doenças. E onde ele estava, o local se tornava um hospital. Onde ele estava, as pessoas eram curadas, milagres aconteciam. Mas isso não está nas linhas do quarto mandamento. O quarto mandamento não pede para fazer claramente, explicitamente, o que Cristo fez no seu ministério. Mas ele, como o maior intérprete da lei, ele mostrou como é que se guarda o sábado, né? Então a gente precisa encontrar o sentido do amor de Deus e da sua lei nas entrelinhas, né? É o amor além da lei. Que Deus nos dê sabedoria para isso. O sexto exemplo é aquele exemplo de Mateus 18, 21 a 35, em que nós temos ali aquela conversa de Cristo com os discípulos sobre o perdão. Pedro perguntou: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar o meu irmão que pecou contra mim? E se pecou, foi contra a lei? Até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, até 7 não. Até 70 vezes 7. E aí ele contou aquela história de um homem que foi perdoado, mas não perdoou o seu irmão.
Qual dos 10 mandamentos pede que você perdoe as pessoas tantas vezes? Nenhum mandamento pede isso. Isso é o amor além da lei. É um amor que não tem limites para perdoar. Deus nos chama para amar cumprindo todos os mandamentos, os 10, não deixando nenhum de fora, e cumprir de maneira zelosa, praticar toda a forma da lei. Mas o sonho de Deus é ver a igreja dele fazendo o que ele faz, pois ele faz sempre o que vai além do mandamento. E o último exemplo que eu quero deixar com vocês é o mais perfeito de todos. E eu quero perguntar, qual dos 10 mandamentos pede que um ser humano puro, perfeito, sem pecado, seja castigado e condenado para morrer pelos pecados das pessoas que erraram? Nenhum dos mandamentos de Deus pede isso. Mas foi isso que Jesus fez, exatamente isso. E ele fez isso por amor, um amor que vai muito além da letra da lei, mas que honra essa lei em sua santidade. Sabe, irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz, ele não apenas foi além da lei, ele foi até ilegal, pois ele não merecia sofrer, o Salvador não tinha cometido nenhum pecado e não deveria ter morrido com base na lei, com base na sua vida. Mas ele morreu pelo amor de Deus, que vai além da lei. E o amor de Deus, ele vai além da lei, mas não vai além da cruz. Porque a cruz é a expressão maior do amor de Deus. Ali o amor de Deus foi expresso no seu sentido mais sublime, né? Na sua essência. E aqueles que entendem, irmãos, o amor de Deus à luz da cruz, eles vão além da lei, como Cristo foi. Mas eles fazem tudo o que a lei manda. E até fazem mais do que a lei pede. Então, a gente não vai seguir aquela lei do menor esforço. E, consequentemente, aqueles que recebem o amor de Deus e a graça de Deus, eles permanecem com os olhos voltados para Cristo. E eles aprenderão a cada dia a amar com um amor além da lei. Um amor que jamais, por outro lado, ficará aquém da lei. Então, por amor àquele que morreu na cruz, o cumprimento dos mandamentos na nossa vida será o mínimo que faremos em resposta ao amor de Deus que vai além da lei, que vai além de tudo. E aí eu pergunto para vocês, e para mim também, quando nós comparamos a nossa vida com o perfeito amor de Deus, será que você se reconhece como alguém que ainda tem muita coisa para melhorar na direção desse princípio do amor altruísta e abnegado? Como é que você se sente comparando a sua vida com o padrão do amor de Deus? Sabe, talvez diante de um amor tão grande, você até se sinta pequeno, não é verdade? Não é mesmo? Mas se você se sente assim, não precisa se preocupar, pois Deus enche os corações que se percebem vazios, que se reconhecem necessitados. Sabe, Jesus, ele mostrou o pleno amor. Ele ofereceu esse amor, se esvaziando para nos salvar. Sabe, é muito fácil nós fazermos aquilo que é a formalidade religiosa. Coisas certas, na hora certa, a fórmula correta, mas Deus, ele não quer apenas isso. É só você olhar para a vida de Cristo, como a gente mencionou aqui. Sabe, ele foi fiel às formalidades. Isso é verdade. Tudo o que tinha para fazer no seu tempo, não aquilo que era errado, das tradições que eram uma perversão da lei de Deus, mas ele era fiel. Ele era fiel. E os evangelhos mostram que ele era fiel, mas mostram que ele se concentrava muito mais em atos de misericórdia, de cura, de alimentação dos famintos e de perdão aos necessitados. É essa igreja que Deus está buscando hoje. Um povo que pregue a verdade ao mundo, mas que entenda que o que mais atrai as pessoas à verdade é o exemplo de Cristo. E é isso que a gente precisa viver. Sabe, as pessoas não são tão atraídas ao evangelho
por nossa adesão às leis alimentares, mas pela nossa disposição em ajudar os famintos. As pessoas até podem aprender alguma coisa com o nosso descanso estrito no sábado, mas elas aprenderão mais e serão mais atraídas quando nós tivermos a disposição para gastar o tempo nosso e a nossa energia para ajudar os necessitados. E aí a gente vai aprender sobre esse grande projeto que Deus tem para a nossa vida. Qual é o maior projeto que Deus tem para nós hoje? O maior projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É algo simples. Ele pode ser realizado por pessoas cultas, por pessoas iletradas, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas famosas, pessoas importantes, pessoas anônimas. É o projeto mais importante da Bíblia Sagrada. Ele pode ser executado sem tanta sofisticação, sem teorias complexas, sem recursos tecnológicos extraordinários. Esse projeto de Deus e da Igreja Adventista e da Palavra de Deus, ele pode ser realizado aí na Vila Formosa, ao redor da Vila Formosa, em São Paulo, aqui em Tatuí, em cada bairro, em lugares próximos, distantes do Brasil e do mundo, em grandes igrejas, em bairros elitizados, em grandes metrópoles, mas também em cidades pequenas e lá no meio da roça. Os efeitos são semelhantes em cada lugar. Qual é o projeto? Mateus capítulo 22, 34 a 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar e ser amado é viver o milagre do amor de Deus. É cuidar de órfãos e viúvas. E esse também, de acordo com a Bíblia, é o maior de todos os dons. 1 Coríntios 13. E é também o grande mandamento, o maior em qualidade, o maior em importância, o maior também na dificuldade que temos para colocá-lo em prática em nossa vida. É fácil amar? Eu pergunto a vocês. É fácil? É difícil, né? Mas se Cristo habitar em nosso coração, o milagre do amor vai brotar. E sabe o que é melhor? A grande notícia que eu quero dar para a igreja da Vila Formosa e todo o distrito nesta noite, todos os amigos e amigas, é que Deus ainda está recrutando pessoas para entrar nesse projeto. Então, nesta noite, você pode colocar o seu nome diante de Deus agora, em oração. Você pode colocar o seu nome na lista de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero entrar nesta noite no teu grande projeto de amor. Em breve as vagas serão encerradas, mas ainda há tempo. Será que tem alguém aqui, irmãos, nesta noite, assistindo essa mensagem, que ainda não pegou a sua vaga? Alguém que precisa aceitar essa chance, agarrar essa oportunidade? Você precisa entrar nessa experiência de vitória e de sucesso ao lado de Cristo. Será que tem alguém nesta noite que quer dizer para Deus: Senhor, eu estou com o coração seco, frio, eu preciso receber o teu pleno amor. Eu estou com dificuldade para amar a Cristo, para amar a minha família, para amar o meu próximo, para amar os meus irmãos de igreja. Eu preciso, Senhor, do cumprimento da promessa de Romanos 5 em minha vida, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Então, peça a Deus que derrame o amor em seu coração. Tem alguém aqui que está praticando obras da carne e que, com essa atitude, tem impedido a obra do Espírito Santo em seu coração e, por isso, não tem conseguido receber o dom do amor, o milagre do amor? Tem alguém com essa dificuldade e que precisa aprender a obedecer à lei do amor, à lei de Deus? E você precisa, então, ir para Gálatas 5. Ali diz que você precisa andar no Espírito. E se você andar no Espírito, você vai também produzir no seu coração, Deus vai produzir no seu coração o fruto do Espírito. E a Bíblia diz lá em 1 João 5 que o amor de Deus é que guardemos os seus mandamentos, que não são penosos. E quem nasce de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Será que eu estou pregando nesta noite, irmãos, para alguém que precisa abandonar alguma obra da carne
e andar e viver plenamente no Espírito Santo, que é o Espírito de amor. Clame a Deus agora, peça que Ele renove o seu coração. Eu vou orar por todos, mas eu vou orar especialmente por alguém que está tomando neste momento uma decisão diante de Deus. Eu vou chamar a minha esposa para cantar uma música. E enquanto ela cantar, eu vou orar para que Deus faça milagres no coração de pessoas que reconhecem que o coração está murcho, está vazio, está seco e precisa ser esvaziado do eu para ser cheio do amor e do Espírito Santo. Preste atenção nessa música e eu vou orar por você. E que Deus faça milagres na sua vida.